A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o maná escondido e a pedra branca. Para falar sobre esta revelação de Deus, vamos utilizar como texto básico o livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 17, que diz o seguinte: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Além disso, vou dar-lhe uma pedra branca com um novo nome escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Queridos, vamos entender hoje, analisando este contexto, o que significa esta revelação de Deus. O que é isto? Exclamaram os israelitas no deserto quando viram pães caindo do céu como chuva. Quando o orvalho evaporava, após cada madrugada, lá estavam os manás cobrindo o sol, miúdos como sementes de coentro, semelhantes a um tipo de goma resina que imita a planta de mirra e lembra pequenas pérolas. O sabor deste pão era como um bolo de mel e azeite. Por 40 anos, enquanto peregrinou no deserto, a nação de Israel foi suprida de forma milagrosa pelo maná enviado do céu. Aqui neste texto é revelado a João, no livro de Apocalipse, que este maná está escondido, porém disponível aos que confessam o seu senhorio. E estes poderão então comer do maná e ainda receber uma pedra branca com um novo nome. Então hoje vamos entender esta revelação, não apenas a forma literal do maná, que significa o que é isto em hebraico, mas também conhecermos a revelação divina que Deus transmitiu para as antigas e novas gerações. No livro de Êxodo, capítulo 16, verso 32 e 33, Deus orienta Moisés a guardar o maná na arca da aliança. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. A Bíblia relata que na época do profeta Jeremias, quando Israel sofreu o cativeiro da Babilônia em aproximadamente 580 a.C., a arca da aliança foi retirada da terra e não mais pôde ser vista por ninguém. Isso ficou registrado lá no livro de Jeremias, capítulo 3, verso 16. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso e nem se lembrarão dela. Não sentirão a sua falta e nem se fará outra arca. Com isto, a arca e o maná ficaram escondidos. Também o escritor de Hebreus relata com precisão a presença do maná na arca da aliança, lá no capítulo 9 de Hebreus, verso 3 e 4. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Por fim, João, como prisioneiro na ilha de Pátimos, recebe de Deus a revelação do destino da arca. Ela foi descoberta. No livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 19, diz o seguinte: então foi aberto o santuário nos céus,
e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande temporal de granizo. Aleluia! Foi mostrado a João que a arca de Deus estava nos céus. Queridos, sabemos também que o maná era um tipo de alimento que caía milagrosamente do céu para alimentar os israelitas no deserto. Agora, observemos as referências dadas no Novo Testamento a este maná. Em João capítulo 6, verso 48 a 51 está escrito: Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Também lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 2 a 7 está escrito: Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Contudo, Deus não se alegrou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Percebo, os irmãos, que fica claro no Novo Testamento que o maná é um alimento espiritual, é a figura da própria palavra de Deus. E isso fala que Jesus estava também entre os israelitas no deserto, na figura do maná, e está entre nós, que somos a igreja do Senhor hoje. Ele é o único alimento, ele é o maná que desceu do céu, que permite a todos desfrutarem de uma vida agora abundante e eterna. Aleluia! Infelizmente, os israelitas que pereceram no deserto não sabiam, não conheciam o valor do maná. Eles comiam para satisfazer as suas vontades, para se sentirem bem e confortáveis. Estavam fartos no estômago, mas vazios no espírito. Pior é que isso também acontece em nossos dias. Há uma busca por Jesus, pela palavra de Deus, os templos estão lotados, porém há tanto vazio na alma e no espírito das pessoas, porque querem usar Jesus como um meio de satisfação pessoal e como conquistas neste mundo. Mas no livro de Mateus, capítulo 4, verso 4 está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, assim como foi revelado por Deus no livro de Apocalipse a descoberta da arca, é revelado por Deus a nós através da sua palavra, que comer do maná escondido no céu, no livro de Apocalipse, é viver com Cristo, para Cristo e por Cristo. Aleluia! Hoje nos é dado a comer do maná escondido todos os dias. Para nós o maná está disponível como esteve disponível ao povo de Deus no deserto, pois o maná caía do céu.
Hoje a palavra de Deus vem dos céus aos nossos corações, pelas revelações do Espírito Santo. Vem para aqueles que entregam as suas vidas para Cristo. E quando hoje aplicamos a palavra de Deus nos nossos corações, passamos a viver com Cristo e para Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando aceitamos a Jesus, dizemos não ao pecado e comemos do pão dos céus todos os dias, mortificamos as nossas vidas a cada dia por amor a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Não vivemos mais debaixo do jugo do diabo, mas debaixo da graça que nos capacita como pecadores a resistirmos ao que não agrada a Deus, aleluia. Hoje nos é revelado pela palavra que podemos tomar posse da promessa de comer do maná escondido, pois este maná pertence aos filhos de Deus, descritos aqui no livro do Evangelho João, capítulo 1, verso 10 a 13. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, aleluia. Queridos, o maná já não está mais escondido, foi revelado aos homens quando deixou o seu lugar secreto, a morada celeste, e se fez homem, habitando entre nós, como está escrito lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27. Um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória, aleluia. Portanto, este maná é uma promessa já realizada. Ele é quem sustenta a igreja vitoriosa dos nossos dias. Percebam, os irmãos, esta mensagem do maná, no mesmo tempo em que nos fortalece, também nos alerta. Não basta frequentar uma denominação, conhecer a palavra, é preciso praticar, viver, obedecer a palavra. Os israelitas eram a congregação da aliança, a nação do concerto, mas se perderam e morreram espiritualmente. E muitos hoje, mesmo participantes da igreja, podem estar nestas mesmas condições. Agora, precisamos ainda falar da pedra branca, citada no mesmo texto que lemos inicialmente. Preciso esclarecer algo. Na época em que foi escrito o Apocalipse, a pedra branca tinha pelo menos duas funções. A primeira, as pedras brancas eram lançadas em uma urna nos tribunais para absolver o julgado, e as negras eram lançadas, que significavam a condenação. Em segundo, as pedras eram utilizadas em grandes festivais. Convidados recebiam uma pedra branca com uma inscrição distinta e especial. Cada convidado tinha uma pedra, e esta pedra não podia ser trocada ou cedida. Falando, meus irmãos, na figura espiritual, a igreja, a pedra branca, representa a justificação em Cristo Jesus e o acesso à festa das bodas do Cordeiro. Notem, em ambos os casos, a pedra branca é exclusiva de quem a recebia. Percebam, o significado da pedra é muito lindo. Nela tinha-se o poder da vida e da morte,
absolvição ou da condenação, e era um presente dado aos convidados, e não poderia ser transferido e nem cedida a outros. Portanto, queridos, a palavra de Deus, que é o maná, significa hoje para todos nós o poder da vida, e por isso somos convidados a conhecê-la cada dia, a fim de frutificarmos em fé e amor diante de Deus. À medida em que crescemos na graça e no conhecimento de Cristo, deixamos de ser pequenos, falhos, frágeis, passamos a ser grandes, fortes, cheios do poder de Deus, ungidos pelo Espírito Santo de Deus e indestrutíveis, mesmo diante da morte. Aleluia! Porque aqueles que morrem em Cristo Jesus haverão de ressuscitar. Aleluia! Hoje nos é revelado que somos chamados de filhos de Deus e passamos a fazer parte de uma nova família, a família de Deus. E por isso temos a condição de termos um novo nome, pois fomos absolvidos e justificados no sangue do Cordeiro de Deus. E somos convidados especiais para bodas do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Amados, aproveitemos esta condição que nos é dada por Deus através de uma vida intensa com Cristo Jesus. Que possamos aproveitar todos os instantes para crescermos na palavra de Deus e nos deixar levar pelo Espírito Santo. Hoje e a cada dia podemos comer do maná que para nós não está mais escondido. Hoje o Senhor nos convida a cada vez mais entrarmos na sua presença e tomarmos posse das bênçãos através da sua palavra. Hoje Deus nos promete o céu, abre os seus tesouros para nos revelar que é possível vencer a morte. E a vida está disponível para nós de forma abundante. E temos um novo nome escrito na pedrinha branca lá no céu. Aleluia. Me permita orar por você nesta hora, para que o poder desta palavra possa impactar o teu coração, a tua vida nesta hora. Pai, eu oro hoje para que a sua igreja possa se alegrar com as revelações de Deus do livro de Apocalipse e sermos confortados por isso, que possamos nos animar, porque o final está escrito e não poderá ser mudado em hipótese alguma. E esse final nos diz que mesmo quando tudo parece ter acabado, ainda não será o fim. Deus reservou um descanso para o seu povo, também reservou provisão diária para os seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família neste dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.